E uma amiga de um centro espírita na nossa rua, ela estava, o marido dela inclusive estava fazendo a prece do casamento, e ela me chamou no cantinho e perguntou assim: o que vocês fazem aqui que eu vejo alguma coisa assim em volta da casa? Eu disse para ela: obrigada por ver, porque eu faço, mas não vejo, porque nós magnetizamos uma cúpula de proteção, e isso funciona. Quem aqui faz a limpeza energética da própria casa? Levante o braço, por favor. Gente, ó, é fundamental fazer a limpeza energética da própria casa. Quando fazemos a limpeza física, é preciso fazer também a limpeza energética. Como fazemos isso? Principalmente quando nós visualizamos a misericórdia divina, o violeta, como uma nuvem percorrendo todo o ambiente, o negativo, descendo pelos ralos. Podemos fazer isso conforme os pensamentos. A nossa mente, ela tem essa função positiva. Assim como às vezes em relação à intuição, as pessoas ficam na dúvida: mas eu estou imaginando, realmente eu estou transcomunicando alguma coisa. A intuição tem essa função dupla. Tanto ela serve para a expressão do ser através da criatividade, como conexão com a transcendência, com esse nível de conexão com o divino. Nós precisamos ter uma prática de conexão, né, de uso desses potenciais que nós já trazemos, potenciais de proteção, que muitas vezes nós não utilizamos e precisamos aprender a utilizar. Alguma outra? Sim. Eu faço isso no dia diário, tá? Sim, exatamente. Mais de uma casa. Isso. Aliás, que essa prática seja pelo menos semanal. Isso. Uhum. Uma coisa que pode ser feita muito simples também, de manhã, quando você se acorda, eleve um pensamento ao divino, se conectem à intuição e visualize. Eu gosto muito do verbo dissolver, que se dissolva, né? Aquilo que se dissolvam os vínculos negativos entre eu e quem quer que seja, né? Que se dissolva em cada um de nós os nossos defeitos, né? Que precisam, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos medos, a nossa intolerância, às vezes a inércia, a estagnação, o que seja. Nós podemos pedir que essa transmutação aconteça, polarizando, né? Que se desenvolva em nós a fé, a autenticidade, os atributos divinos, 7 pelo menos, vontade, sabedoria, amor, paz, equilíbrio, fé e misericórdia. Se nós conseguirmos um pouquinho desses 7, nós vamos nos sentir muito mais fortalecidos. Às vezes eu paro para refletir sobre o fato de que somos seres espirituais vivendo uma experiência no mundo concreto. A vida é uma escola. Existe um plano pedagógico. Quando eu trabalho com o consciente profundo, eu encontro sempre um propósito divino para a existência de cada um. Mas é preciso que as pessoas identifiquem esse propósito e se entreguem a essa tarefa. Na verdade, nós temos mais medo do que nós precisamos e menos fé do que deveríamos ter. E quando nós identificamos essa tarefa, nos entregamos a ela e vamos mudando esses nossos aspectos de personalidade, a sincronicidade aumenta. Nós vamos passar o dia a dia encontrando as plaquinhas. Sabe quando vocês vão para alguma cidade e estão no caminho certo e começam a aparecer as placas? Assim é a vida, né? Então, se a vida é escola, será que tem utilidade a gente ficar no pátio comendo merenda, ao invés de aprender o que viemos aprender, até com essa noção? É muito interessante isso. A matéria resiste ao espírito. O nosso ego, a nossa personalidade resiste à individualidade, resiste à transformação, porque o desejo é insaciável. Se nós atendemos a um desejo, ele nos traz satisfação, daí a pouco esse desejo quer outra coisa. Como nós vemos hoje em dia, pessoas
agoniadas por coisas que, na verdade, eu penso sim, mas está tão agoniado por alguma coisa que vai deixar. Porque se nós pensarmos que estamos aqui de passagem, nós não vamos levar o nome no corpo. Nós vamos levar o que o mestre Francisco de Assis colocava como paradoxo. Nós vamos levar o que nós doamos. Esse é um aspecto interessante. Aquilo que a gente tenha feito de bem, de doação, de transformação, de aprendizagem, vamos levar. As outras coisas nós não vamos levar. Às vezes, quando eu faço palestra, eu gosto de me referir à experiência de viajar de avião. Às vezes a nossa vida está nublada, o tempo está feio, e quando o avião levanta voo, lá em cima tem sempre sol, ou seja, Deus está sempre lá, né? Luminoso. Nós é que estamos vendo as coisas de modo pessimista. E quando o céu está limpo, que nós olhamos para baixo, quem já viajou de avião percebe isso, parece que a nuvem está presa num vidro. Não há vazio. Esse céu que nós olhamos não é vazio, ele tem uma consistência. Por isso o avião fica sustentado no ar, ou seja, Deus nos sustenta, Ele cuida. E nós esquecemos disso. E aí nós temos medo. E algumas vezes, quando não tem nuvens, que a gente olha lá de cima e vê aquela casa tão pequenina lá embaixo, desse tamanho. Às vezes eu me pergunto assim, será que tem alguém brigando pelo inventário daquela casa? Sofrendo com isso? E quando o avião manobra, nós vemos a terra de lado. Meu Deus, nós vivemos aí nessa bola solta no espaço. E nós temos medo. E aqui nós estamos todos seguramente sentados, acreditando que estamos com os pés firmemente plantados no chão, mas na verdade todos nós sabemos que estamos de cabeça para baixo no hemisfério sul, suspensos pela força de gravidade. Gente, Deus existe. Ou então nós estaremos aí flutuando no espaço. Então, se é assim, por que nós não vamos confiar? Confiar é tecer junto. É confiar. Fiar com uns com os outros. Tecer a grande teia da vida. Que é essa experiência bonita, né? De estar aqui compartilhando, de estar aqui com nossas mentes e nossos corações em unidade, né? Nos lembrando de todas essas coisas. O que mais, gente? Eu vou falar sobre química, dependência química. Falar um pouquinho sobre a dependência química. Qualquer dependência química, nós chamamos de dependência oral. Por que dependência oral? Porque no desenvolvimento da personalidade existe uma fase oral, que corresponde ao primeiro ano de vida. Quando as necessidades emocionais nessa etapa não são atendidas, se cria uma dependência oral. E depois, mais adiante, numa outra fase de adolescência ou até mesmo de vida adulta, mas normalmente na adolescência, surge a busca da dependência química, seja o cigarro, seja a cocaína, ou drogas, não importa se mais leves ou não, mas todas elas são prejudiciais porque elas funcionam como uma bengala emocional. De um modo geral, o dependente químico, ele tem uma estrutura de personalidade oral, uma estrutura frágil, uma estrutura menos amadurecida que não suporta a frustração. A frustração exige de nós uma estrutura de personalidade mais firme. Nós precisamos ter mais suporte para passar pelo desagrado de não ser atendido nas nossas necessidades e persistir. Então, nesse momento, essa pessoa busca, a princípio, inadvertidamente, às vezes até dentro de um conceito de acolhimento social, como é o caso da bebida, né? E a partir de um determinado tempo nós vamos ter dois padrões de dependência química, principalmente em relação ao alcoolismo. Aquela pessoa que todo dia bebe um pouquinho e pensa que não tem dependência química, e já tem, ou aquela pessoa que no fim de semana bebe exageradamente. E todos eles, coisas que nós encontramos nas nossas pesquisas psicoespirituais. O dependente químico tem uma placa energética
densa no chakra coronário. E aqui nós sabemos que esse chakra coronário corresponde à glândula pineal, que é a nossa antena com o divino. O que acontece com essa antena? Se a pessoa está sob efeito de substância química, essa antena se enverga e faz sintonia com o baixo astral. E aí então, aqueles seres que estão no plano espiritual em síndrome de abstinência, porque do outro lado não tem as substâncias tóxicas, eles vão se ligar a quem está do lado de cá, e se a pessoa passa pela porta de um bar, é puxada, ela é induzida a voltar a beber. Né? Nós temos aí um índice de saída do alcoolismo em torno das dependências químicas em torno de 20%, porque o componente espiritual da dependência química é muito grande. Na verdade, essas pessoas têm uma sensibilidade maior e elas precisariam buscar essa informação, entender o sentido da vida, para que, ao invés de usar uma bengala emocional, elas se segurem na grande mão divina, né, que é o que nos sustenta. Alguma pergunta sobre o alcoolismo? Sim. A ideia é de que o medicamento seja de uso temporário como suporte. Veja bem, o ideal é sempre o ponto de equilíbrio, o meio, que não se recuse ao uso, não se rejeite o uso do medicamento quando ele dá um suporte temporário, mas que se entenda que as substâncias químicas vão criar dependência do mesmo modo. Às vezes eu fico muito aborrecida quando eu vejo algumas reportagens que induzem ao uso de medicamento, principalmente para a cura de depressão, quando nós temos um índice tão grande de cura de depressão de um modo muito simples. O que é depressão? Depressão é um sentimento de impotência diante de alguma coisa que a pessoa gostaria de modificar, não pode ou não sabe como. Depressão é a doença dos voluntariosos. A pessoa que se deprime, ela é forte, só que ela quer que a vida a obedeça. Né? E nós não dirigimos a vida, nós dirigimos na vida. Quando a vida faz curva, nós temos que fazer a curva, então não vamos sair da estrada. E às vezes a pessoa não aceita que a vida faça diferente. Então os medicamentos, eles são úteis nos casos de síndrome de pânico. Se a pessoa está impedida de trabalhar, ela precisa de um medicamento que dê suporte para que ela não se prejudique em termos profissionais. Mas a ideia é que, à medida que essa pessoa se trabalha, ela possa sair dessa dependência. Uma colocação que eu gostaria de fazer é que as pessoas que fazem uso, que de uma certa forma estão dependentes, elas começam a abrir janelas, elas começam a abrir vivências do passado, começam a surgir pendências que estavam latentes e ela começa a desenvolver também uma certa paranormalidade, ou, se quiserem, uma mediunidade. E quando esses irmãos desencarnados que ela falou não conseguem satisfazer a sua dependência química, eles passam a usar os encarnados como médiuns para poderem também absorver aquela situação de dependência química deles. E quando a pessoa faz uso do medicamento controlado, nós sempre dizemos aqui que as pessoas que fazem tratamento aqui, elas de maneira nenhuma podem deixar de fazer o tratamento com o seu terapeuta, com o seu médico, com o seu psiquiatra, com o seu neurologista, com o seu psicólogo. Não pode deixar de parar, não pode deixar de tomar o remédio, não pode alterar a dosagem. Por quê? Porque os espíritos também são tratados, já que eles absorvem a toxicidade da dependência química, eles também absorvem os benefícios da medicação.
Então, os espíritos